Fala, turma, tudo bem? Vamos trabalhar aquela que a maioria das pessoas julga ser a matéria mais difícil da genética. E eu vou te avisar, só que você não vai acreditar, então você vai assistir a aula e você vai confirmar. Não é. Linkage é fácil, só que ela depende de um embasamento teórico, que vai ser a parte 1 da nossa aula, combinado? Parte 1, conceitos e os gametas. Vamos começar para o linkage. Deixa eu te contar um negócio. Só entende linkage quem sabe o que é o contrário dele. E tudo que a gente estudou até agora é o caso contrário do linkage, que na verdade é segregação independente. Bom, quando a gente fala de segregação independente, é a regra que Mendel nos ensinou, é a lei de Mendel. E eu preciso, todo mundo com muita clareza, o que significa segregação independente, para depois eu jogar no linkage, que também é traduzido em genes ligados. Então, dá uma olhada nesse indivíduo aqui. Logo de cara, todo mundo sabe que isso aqui é um indivíduo. E sabe por quê? Uai, se eu tenho aqui duas letras A e duas letras B, é uma célula diploide, sendo diploide é um indivíduo. Porque se fosse um gameta, gameta nunca repete letra, gameta nunca repete letra. Seria uma letra A e uma letra B, uma vez que gametas são haploides. Então, isso aqui é a célula somática de um indivíduo, aqui é um outro indivíduo, aqui é um outro indivíduo, sendo analisado assim, por genes diferentes, características diferentes, tudo bem? Então, vamos imaginar que para esse primeiro indivíduo aqui, eu estou analisando, sei lá, pigmentação da pele, capacidade de dobrar a língua. Para esse segundo indivíduo, eu estou analisando capacidade de sentir o gosto amargo e habilidade da mão. Tudo bem? Apesar de eu estar usando a letra A e a B, é como se fossem três exercícios diferentes. Primeiro indivíduo, segundo indivíduo, terceiro indivíduo. Repare que o par de letra A, que, por exemplo, está determinando pigmentação da pele, está em um cromossomo diferente do par de letra B. No entanto, para o indivíduo 2 e para o indivíduo 3, o par de letra A está ligado no mesmo cromossomo do par de letra B. A mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou dizer que o primeiro indivíduo, ele é dihíbrido. O que é isso? Azão, azinho, bezão, bezinho. É duplo heterozigoto. Que você pode representar dessa forma. Ué, o segundo também, né, professora? O terceiro também, né, professora? Aham. No entanto, o par de genes que eu estou analisando para o primeiro indivíduo encontra-se numa situação de segregação independente. Já no segundo e no terceiro caso, os pares de letra A e B, os pares de genes analisados, estão em linkage. Qual que é a tradução de linkage mesmo? Genes ligados, ligados ao mesmo cromossomo. Tudo bem? Agora vem comigo. Toda vez que eu analisar um caso de linkage, esse dihíbrido, esse duplo heterozigoto pode ser cis ou pode ser trans. Para isso, você vai lembrar de um conceito lá da química. Lembra de isomeria cis-trans lá na química? Você tinha um plano, né, constituído pela própria molécula, e em cima do plano, aqui acima do plano, você só tem radicais leves, aqui abaixo só tem radicais pesados. Leve, leve, pesado, pesado, esse é o isômero cis. Se fosse assim, eu tenho um plano molecular com leve e um pesado, pesado e um leve, aí esse isômero seria um isômero trans. Se você olhar para essa primeira célula aqui, ó, que representa um indivíduo, tem tudo dominante de um lado, em cromossomo que eu estou representando de vermelho, e tudo recessivo do outro, que é o cromossomo que eu estou representando de preto. Isso lembra mais de qual isômero lá da química? O isômero cis. Tudo dominante, tudo recessivo. É como se fosse tudo pesado e tudo leve. Aqui tá assim, ó. Dominante, recessivo, recessivo, dominante. É como se fosse o pesado, leve, leve, pesado. Então, esse seria o linkage em posição trans. Bom, nesse momento, a gente consegue fazer uma representação genotípica desses casos com mais precisão. Se você quiser dizer que o genótipo desse indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho, pode, não tem problema. Só que isso não indica se é um caso de segregação independente, se é linkage cis ou se é linkage trans, porque a representação é muito genérica.
Quer melhorar a representação genotípica quando em linkage? Então, eu vou te mostrar, só serve para linkage. Você faz assim, ó. Você representa os alelos que estão ligados no mesmo cromossomo juntos. Então, nesse caso, ó, o Azão tá com Bzão. Ele aqui, ó, Azão, Bzão. E o Azinho tá com Bzinho. Aqui, Azinho, Bzinho. Então, Azão, Bzão barra Azinho, Bzinho. Esse tipo de representação genotípica só serve para casos de linkage, tudo bem? A mesma coisa aqui, ó. Azão tá com Bzinho, barra, aí mostra o outro cromossomo, Azinho com Bzão. Fechou? Lembrando que se você padronizou, colocar a letra A na frente da letra B, você continua. Difícil ou fácil? Então, isso aqui, representação genotípica de um linkage cis, representação genotípica de um linkage trans. Então, em conceitos, você já agregou várias informações. Agora, eu vou para a parte que eu julgo mais importante. O julgo não, é a mais importante do linkage. Você tem que dominar os gametas que o cara produz. Para entender perfeitamente linkage, eu preciso de um paralelo muito concreto da segregação independente. Então, vamos voltar a falar de um díbrido. Observe que essa é uma célula de um indivíduo. Por que esse é um indivíduo? Opa, porque repete letra. Indivíduos são diploides. Então, repete letra. Isso aqui é a célula germinativa. Está lá no testículo do cara. Vai fazer uma meiose. Gente, toda divisão celular só começa se os cromossomos forem primeiro duplicados. Então, eu dupliquei aqui o cromossomo, tá vendo? Tá bonitinho? E aí, cada cromossomo agora tem duas cromátides irmãs. O que acontece na meiose 1? Meiose 1 separa os homólogos. Então, eu coloquei o cromossomo que tem o gene Azão aqui e o Azinho do outro lado. O Bzão aqui e o Bzinho do outro lado. Meiose 2, separação das cromátides irmãs. Então, é uma perninha para cada lado. Aí veio cromátides com Azão, Bzão aqui, cromátides com Azão, Bzão aqui. Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Ótimo. Repara um detalhe. Essa célula que sofreu meiose produziu dois tipos de gametas. O gameta Azão-Bzão e o gameta Azinho-Bzinho. No entanto, ninguém garante que todas as células do testículo do cara, todas as células germinativas dele, tenham o cromossomo Azão em cima do Bzão. Lá na linha equatorial da meiose pode acontecer essa segunda situação. E está, então vai me acompanhando no mouse. O Azão está em cima do Bzinho. Por quê? Porque são cromossomos que não têm uma ligação, eles são independentes, então na hora de posicionar pode acontecer isso. O Azão em cima do Bzinho e o Azinho em cima do Bzão. Então, dupliquei os cromossomos, fiz a meiose 1, separei os homólogos. Olha o que aconteceu nessa célula. Azão agora está com Bzinho. O Azinho está com Bzão. Separação de cromátides irmãs e eu tenho aqui 4 células, 4 gametas. Apesar de 4 gametas, 2 tipos apenas. Quais são os 2 tipos? Azão com Bzinho e Azinho com Bzão. Recapitula. Agora, nesse exato momento, os homens estão fazendo meiose para produzir os seus gametas. Considerando que os 2 alelos, os 2 pares de genes que eu estou trabalhando estejam em segregação independente, algumas células vão produzir gameta Azão-Bzão e Azinho-Bzinho. Outras células vão produzir gameta Azão-Bzinho, Azinho-Bzão. Observe que vai sair do saco do cara os 4 tipos de gametas. Vai sair gameta todo dominante, todo recessivo, dominante, recessivo, recessivo, dominante. Isso por quê? Porque os pares de alelos estão em segregação independente. Então, em caso de segregação independente, o díbrido produz os 4 tipos de gametas. Repare que eu não estou falando de crossing over. Eu não precisei de crossing over para produzir os 4 tipos de gametas. Já vai produzir, mesmo sem crossing. A segregação independente, ela garante essa alta variabilidade genética, mesmo sem crossing over. Por sinal das contas, por sinal, olha, no fim das contas, é isso que eu quero dizer. No fim das contas, olha que legal. Provavelmente metade das células do cara estão produzindo gameta Azão-Bzão e Azinho-Bzinho. E a outra metade, Azão-Bzinho, Azinho-Bzão. Então, vai sair do saco do cara 25% de cada um desses tipos de gametas. E essa é uma informação muito importante,
Ela não cai, não, ela despenca. Muito importante. Porque eu estou te dizendo que em casos de segregação independente, o díbrido produz os 4 tipos de gametas e esses gametas serão produzidos em iguais proporções. Tá aqui. É o texto que você tem que anotar. Iguais proporções tem nome, 25% de cada um. É aqui, turma, é como se fosse 2/8, um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Se o cara produzisse só 8 gametas, que é o que eu estou representando aqui, gente, nenhum homem produz só 8 gametas. Você imaginar que o rapaz, ele libera 300 milhões de espermatozoides por ejaculação. É gente demais que sai do saco do cara. 8 é um saco muito murcho. Mas finge que o universo é só de 8. Aqui, um quarto de cada um, 25%. Fechou? Bonitinho isso? Beleza. Agora, se é um caso de linkage, a situação muda. Então, eu quero você desprezando o crossing over e olha o que o cara vai fazer. Então, eu estou imaginando um rapaz cujos pares de genes que eu estou analisando está em uma situação de linkage. Por sinal, olhando essa célula. Esse cara está numa situação de linkage cis ou trans? Cis. Porque é tudo dominante de um lado e tudo recessivo do outro. Tudo bem? Duplica os cromossomos para fazer a meiose e produzir os gametas. E aí, meiose 1 separou os homólogos, meiose 2 separou as cromátides irmãs. Olha para mim, turma, toda meiose produz 4 gametas. Mas não é isso que me interessa, não é o número absoluto de gametas que me interessa. O que me interessa? É o número de tipos de gametas que ele foi capaz de produzir. E quantos tipos de gametas ele foi capaz de produzir? E aí? Olha aqui, ele só produziu gameta azão-bezão e só produziu gameta azinho-bezinho. Qual que é a conclusão que você vai tirar? Se um cara tiver em linkage, sem crossing over, ele só vai produzir 2 tipos de gametas. E que gametas são esses? Porque eles têm nome. Então, repare que esse gameta aqui, ele tem exatamente a constituição de um dos gametas do pai. Esse gameta pretinho aqui, ele também tem exatamente a mesma constituição de um dos cromossomos do pai. Eu disse cromossomos, que eu quero falar é cromossomos. Então, é isso que eu quero mostrar. Que os gametas produzidos imitam os cromossomos dos pais. Isso tem nome, gametas parentais. Atenção, vem comigo, olha lá. Os gametas parentais de um díbrido cis é azão-bezão, porque imitam dos cromossomos dos pais. E azinho-bezinho, porque imitam dos cromossomos dos pais. Pegou ou não pegou? Enxergou isso? Vamos para o trans para você visualizar ainda melhor. Então tá, então você consegue entender que isso aqui é uma célula de um indivíduo trans? Porque o azão agora está com bezinho. É dominante, recessivo e recessivo dominante. Duplicou os cromossomos, separou os homólogos, separou as cromátides irmãs. A meiose está pronta, 4 gametas. Quantos tipos? Só 2. O azão bezinho é um gameta e o azinho bezão é outro gameta. Repare que esses gametas, atenção, imitam dos cromossomos do pai que o produziu. Logo, esses gametas são os gametas parentais. Então, vamos concluir? O camarada, ele está em linkage. Ele é um díbrido e está numa situação de linkage. Está fazendo uma meiose sem crossing over. Quais os gametas produzidos? Apenas os gametas parentais. Gameta parental é gameta que repete o cromossomo, um dos cromossomos do pai. Então, uma célula que faz meiose sem crossing over só produz gametas parentais. É isso. Olha lá, os gametas parentais de um díbrido trans, neste caso é azão com bezinho e azinho com bezão. Tudo bem? Bom, aí eu quero você recapitulando para fazer a comparação. A gente tem que comparar com segregação o tempo inteiro. Então tá aqui, ó. Essa primeira situação é um indivíduo cujos pares de alelos analisados encontram-se em segregação independente. Ele é díbrido, pode representar azão, azinho, bezão, bezinho. E está em segregação independente quando eu olho para o cromossomo dele. Esse camarada, díbrido, azão, azinho, bezão, bezinho, mas está em linkage. Agora, qual linkage? Linkage cis. Então, o primeiro cara está em segregação independente, o segundo cara está em linkage, o terceiro cara também está em linkage. Só que o segundo está em linkage cis e o outro está em linkage
trans. Concorda? Então, é só recapitulando que a gente está vendo. Ok. Quais os gametas que esse cara que está em linkage cis é capaz de produzir caso não exista crossing over? Tá vendo aqui no título, sem crossing over? É só o azão, bezão, azinho, bezinho, que são, por sinal, gametas parentais de quem é de híbrido cis. Olha aqui, os gametas que esse cara vai produzir caso não exista crossing over. Azão, bezinho e azinho, bezão, que por sinal são os gametas parentais de quem é de híbrido trans. E quem está em segregação independente? Mesmo sem crossing over, produz todos os tipos de gametas, tudo bem? Inclusive, em segregação independente, não se usa o vocabulário gameta parental, gameta recombinante. Gameta parental e recombinante são termos que só se usa quando a análise do indivíduo estiver em linkage, ok? Mas será que o cara, gente, ele está condenado, o cara que está numa situação de linkage para dois pares de genes, ele está condenado a produzir apenas dois tipos de gametas, só os parentais? E aí que entra o crossing over. Gente, você quer um negócio que é muito legal? Se você perguntar em qualquer sala, todos acertam. Aluno mediano, eles decoraram. Eles não sabem, a maioria não sabe, não entende verdadeiramente o que significa a palavra. Mas todos sabem a resposta. Qual que é a importância do crossing over? Para que serve o crossing over? E a resposta, aumentar a variabilidade genética. Só entende que o crossing realmente aumenta a variabilidade genética quem entende linkage. Ele realmente aumenta a variabilidade genética quando você está analisando pares de genes em linkage. Então, vem cá, o que a gente tinha aprendido? Tá vendo que isso aqui é um linkage cis, né? Esse é um homem, é uma mulher, uma pessoa que tem dois pares de genes que está numa situação de linkage cis. O que eu aprendi? Eu aprendi que ele está condenado a produzir apenas gametas parentais, desde que ele não faça crossing. Só que aqui ele realizou crossing. Então, repare, os cromossomos duplicaram, tá? E depois que os cromossomos estão duplicados é que o crossing acontece. Então, o Bzão que estava aqui foi pro pretinho. E o Bzinho que estava aqui foi pro vermelho. Olha lá. Isso é crossing over. Troca de fragmentos de DNA entre cromossomos homólogos. Ótimo. Aí veio esse cromossomo vermelho para cá e esse preto para cá. E eu separei as cromátides irmãs. Produzi 4 gametas e, mais importante, 4 tipos de gametas. Olha os 4 tipos aqui. Azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezão, não, azinho, bezão e azinho, bezinho. Ou seja, graças ao crossing, mesmo em situação de linkage, o cara vai produzir os 4 tipos. De 2 tipos de gametas, ele produziu 4. Isso é aumentar a variabilidade genética. Eu aumentei a variedade de combinações gênicas nos gametas produzidos. Você entendeu por que crossing realmente aumenta a variabilidade genética? Tem que entender linkage para saber isso. Sim ou não? Bom, e aí, então tá aqui uma pergunta. O que acontece se ocorrer crossing over em um de híbrido em linkage? Ele vai conseguir produzir todos os gametas viáveis. É isso. Agora eu quero que você foque. Quem são os parentais para um linkage cis? É aqueles que imitam o cromossomo do pai. Então, azão, bezão era o cromossomo vermelhinho. Azinho, bezinho era o cromossomo pretinho. Então, esse primeiro gameta é parental e esse último gameta é parental. Que nome que você me sugere para esses gametas aqui, ó? Que não está imitando nenhum dos cromossomos dos pais. Ele é novo. Você concorda que ele só aparece se a meiose tiver crossing over? Você sabe um outro nome para crossing? Um outro nome para crossing é recombinação. Recombinação ou permutação. Então, peraí. Esses 2 gametas do meio aqui só surgiram mediante meiose com recombinação. Faz sentido dizer que eles são gametas recombinantes. Brilhante. Você tá entendendo tudo, né? Deixa eu te contar um negócio. Presta atenção. Então, vamos pegar o homem. Tem várias células no testículo dele. Várias fazendo meiose agora. Várias fazendo meiose agora. Algumas estarão fazendo meiose com crossing over, outras fazendo meiose sem crossing over. As células que estiverem fazendo meiose sem o crossing over só vai produzir os parentais, que neste caso do cis, azão, bezão e azinho, bezinho.
Aquelas que estiverem fazendo meiose com crossing, produz os 4 tipos de gametas. Tanto os parentais, tudo dominante, tudo recessivo, quanto os recombinantes, azão, bezinho e azinho, bezão. Então, você já consegue dar um spoiler dos próximos slides. Pensa. Animalzinho, pensa. Do pool gamético total, que vai sair do saco do cara, do total de gametas que o cara vai produzir, vou ter maior proporção de parentais ou de recombinantes? O que você acha? Eu vou ter mais parental ou mais recombinante? Lógico que é mais parental. Isso por quê? Porque parentais são oriundos de meiose com crossing e sem crossing, enquanto que recombinantes são oriundos apenas das meioses com crossing. Então, você já começou a perceber a principal diferença entre segregação independente e linkage. Turma, olha essa frase. Uma célula que faz meiose com crossing produz os 4 tipos de gametas. Uma célula de híbrida que faz meiose com crossing produz os 4 tipos de gametas. Os parentais e os recombinantes. Atenção! Espero que você esteja copiando, escrevendo. Tem gente que assiste aula, gente, deitado na televisão. Isso é aula. Então, é copiando, sentado, né? Deitado vendo televisão. Tá vendo essa célula aqui? Linkage cis, ok? Algumas células do cara estão agora fazendo meiose sem crossing e outras fazendo meiose com crossing. As que estivessem fazendo meiose sem crossing, só produz gameta parental. Quem são os gametas parentais? Azão, bezão, porque imita o cromossomo do pai. E azinho, bezinho, porque imita o cromossomo do pai. Fechou. Com crossing, os parentais, tudo dominante, tudo recessivo, e os recombinantes, que é os trocadilhos, que nesse caso tá de preto. Fechou? Meninos, onde que eu quero chegar com essa brincadeira? Na hora que você somar tudo que sai do saco do cara, todos os gametas que saem, vai aparecer muito mais parentais. Um indivíduo de híbrido em linkage sempre, em caps lock, sempre produz mais parentais do que recombinantes. E se fosse segregação independente? Ele também vai produzir os 4 tipos de gametas. No entanto, 25% de cada em iguais proporções. A partir deste minuto, você sabe olhar os gametas, as proporções dos gametas que o indivíduo produz e me falar se esse cara está em linkage ou se ele ou se a análise dele é de genes que estão em segregação independente. Se tiver tudo 25%, 25%, segregação independente. Não, professor, tá aqui separado. Linkage. Pegou ou não pegou? Vocês estão gostando, gente? Eu tô gostando. Então, analisa aqui para mim. Vê se você sabe mesmo, aprendeu. Qual a condição genética de um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, que produz, eu quero saber se ele é segregação independente, linkage, e uma vez que é linkage cis, linkage trans, tá? Então tá. Olha esse cara aqui. 25, 25, 25, 25. De híbrido que produziu tudo igual, segregação independente. Opa! Segregação independente, o primeiro. O segundo, o que está acontecendo com o segundo? Opa, 40% de alguns e 10% de outro. Deu diferente, já é linkage. Você consegue me falar se é um linkage cis ou trans? Quem que apareceu mais? São os parentais. Tá, então quem são os parentais? O azão, bezão e azinho, bezinho. Qual que é a conclusão? Que esse camarada, ele é cis. Porque azão, bezão é um dos cromossomos dele. Azinho, bezinho é o outro. Tudo dominante, tudo recessivo. Ele é cis. Dá uma olhada no terceiro cara. Observe que as proporções estão diferentes. É uma situação de linkage de novo. Sim? No entanto, é uma situação de linkage agora. Toma linkage trans. Porque os parentais, olha, é esse aqui, ó. Azão, bezinho, tá aparecendo 45%, é muita coisa. E azinho, bezão. Ó, então o primeiro cara está em segregação independente, o segundo cara em linkage cis, o terceiro cara em linkage trans. Deixa eu só te contar um negócio, que é legal, tá? Você tá reparando que não é coronavírus. Você tá reparando que o cis... Não, esquece o cis. Você tá reparando que os parentais, eles sempre apresentam proporções iguais entre si? Porque isso é uma regra. Olha aqui, ó. Azão, bezão é amiguinho de quem? Do azinho, bezinho, 40 a 40.
Azão, bezinho é amiguinho de quem? De azinho, bezão. 10 e 10. Aqui, ó, olha aqui embaixo. Azão, bezão é amigo de quem? Azinho, bezinho. Então, todo dominante é amigo do todo recessivo. 5, 5. Dominante recessivo é amigo do recessivo dominante. 45, 45. Beleza? Bonitinho, né? Cheguei num ponto muito top para caminhar para o finalzinho dessa aula. A base de conceitos você já começou a pegar. Próxima aula a gente treina. Taxa de recombinação. Mas é para decorar mesmo. O que é uma taxa de recombinação? Nada mais é do que a soma de gametas recombinantes. Taxa de recombinação é a soma de gametas recombinantes. Então, aqui, ó, a seguir estão representados os gametas de um indivíduo de híbrido, duplo heterozigoto. Qual que é a taxa de recombinação de cada um deles? No entanto, quando você olha a primeira situação, 25, 25, 25, 25, peraí. Isso é segregação independente. Uma vez que a segregação é independente, não há que se falar gametas parentais e gametas recombinantes. E se não existe o vocabulário gametas recombinantes, não há também o vocabulário taxa de recombinação, que é a soma dos gametas recombinantes. Ou seja, essa pergunta, ela é impertinente para a primeira situação, porque a primeira situação é um caso de segregação independente. Corta, não tem resposta. Ponto. Agora, para o segundo caso e o terceiro caso, sim, eu sei qual que é a taxa de recombinação. Olha quem são os recombinantes, aqueles que aparecem em menor frequência, somou, é a taxa de recombinação. Então, do segundo cara, qual que é a taxa de recombinação? 10 mais 10, que são os que aparecem em menor frequência, 20. Uma conta muito difícil, muito orgulho do meu poder matemático para resolver essa questão. Gente, qual que é a taxa de recombinação do segundo cara? Você só tem que saber que taxa de recombinação é a soma dos recombinantes. E tem que lembrar que os recombinantes são os que aparecem em menor frequência. 5 mais 5, 10 é a taxa de recombinação. O que vocês acharam dessa aula, gente? Deu para entender a parte conceitual? Então é isso, viu? Obrigada, gente. Assistam a segunda aula, que agora nós vamos treinar. Fui, beijos.